O luar revelou uma pequena silhueta encolhida no escorrega do parque infantil. Sofia, com apenas 8 anos, ajeitou o casaco gasto como se fosse um cobertor, enquanto segurava uma mochila surrada que continha tudo o que ela possuía no mundo. Era a terceira noite consecutiva que ela dormia ali, à mercê do vento frio de outubro que soprava impiedosamente pelo Oakwood Park. "Ei, menina, isto não é um hotel", disse uma voz grave, quebrando o silêncio da noite e fazendo Sofia se sentar com um sobressalto. Um homem alto, com um fato impecável, aproximou-se, acompanhado por um pastor alemão com um pelo brilhante. A coleira de Maximus provavelmente custava mais do que todas as roupas que Sofia possuía. "Desculpe, senhor, estou indo embora", respondeu ela com uma compostura surpreendente para alguém tão jovem, recolhendo rapidamente as suas coisas. Alexander Reed, 45 anos, CEO da Reed Enterprises e proprietário de metade dos imóveis de luxo da cidade, franziu a testa. Os seus passeios noturnos com Maximus, o seu cão, eram os seus únicos momentos de paz, longe dos telemóveis, das reuniões e da agitação constante. Encontrar uma criança a dormir no seu parque não fazia parte dos seus planos. "Onde estão os seus pais?", perguntou Alexander, observando os olhos da menina, inteligentes e cautelosos. Não havia medo neles, apenas uma resignação que parecia terrivelmente fora de lugar num rosto tão jovem. "A minha mãe vai voltar em breve", respondeu Sofia automaticamente, recitando o texto que tinha memorizado. "Ela disse para eu esperar aqui." "Quando é que ela saiu?" A hesitação foi breve. "Há 4 dias." Alexander sentiu algo estranho no peito. Uma criança sozinha no frio há 4 dias. Aproximou-se, reparando em detalhes que a escuridão, inicialmente, escondia. O cabelo encaracolado, cuidadosamente trançado, mas despenteado, o casaco limpo, mas claramente pequeno demais, e uma cicatriz recente acima da sobrancelha direita. Contra toda a lógica, Maximus, que normalmente rosnava para estranhos, aproximou-se da menina e lambeu-lhe gentilmente a mão. Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso que transformou completamente o seu rosto cansado. "Qual é o teu nome?", perguntou Alexander com a voz agora menos severa. "Sofia. Sofia Jackson." "Quando foi a última vez que comeste, Sofia?" Ela encolheu os ombros. Um gesto demasiado adulto para a sua idade. "Ontem. Acho que tinha meio sanduíche na minha mochila." Alexander pegou o telemóvel, pronto para chamar as autoridades, quando algo o impediu. A expressão no rosto de Sofia quando viu o telemóvel. Não era medo. Era resignação. Como se ela já soubesse exatamente o que aconteceria a seguir e estivesse apenas esperando pelo inevitável. "Já passaste por isso antes", afirmou ele. "Não é uma pergunta." Sofia assentiu. "Serviços sociais, abrigo temporário, nova casa, nova escola, até a minha mãe me encontrar novamente." Ela recitou as palavras como se conhecesse bem o procedimento. Alexander não era conhecido pela sua bondade. Na verdade, a sua reputação nos círculos empresariais era exatamente o oposto. Implacável, calculista, um predador nato. Ele construiu o seu império comprando propriedades subvalorizadas e transformando-as em condomínios de luxo, sem se importar com as famílias despejadas no processo. "Negócios são negócios", costumava dizer, mas algo na dignidade silenciosa daquela criança o impressionou de uma forma que nenhuma reunião de acionistas ou manchete jamais havia feito. "Venha comigo", disse ele finalmente, estendendo a mão. "Está muito frio para ficar aqui." No caminho para o seu carro, um BMW Série 7, Alexander percebeu que Sofia mancava um pouco. "Às vezes dói a minha perna", explicou ela, olhando para ele. "Foi um acidente." "Que tipo de acidente?" Ele desviou o olhar. "O tipo que acontece quando se está no lugar errado na hora errada. No restaurante 24 horas mais próximo,
Alexander observou em silêncio enquanto Sofia comia, cuidadosamente, como se memorizasse cada mordida, guardando a sensação para os dias futuros sem comida. Ele fez mais perguntas sobre a escola, a mãe, onde moravam. As respostas surgiram lentamente, como peças de um puzzle entregues com relutância. Lisa Jackson, a mãe de Sofia, trabalhava como empregada doméstica em vários locais. Tinham sido despejadas do apartamento quando o prédio foi vendido a um promotor imobiliário, o mesmo promotor que recentemente tinha adquirido vários quarteirões na Zona Sul para um novo empreendimento de luxo, Reed Enterprises. Alexander sentiu um nó na garganta. "Onde está a mãe dela agora?" perguntou, temendo a resposta. "À procura de trabalho noutra cidade", respondeu Sofia, com os olhos fixos em Alexander com uma intensidade desconcertante. Ela prometeu que voltaria assim que encontrasse algo estável. Alexander Reed, que nunca sentira remorso ao assinar ordens de despejo, de repente viu diante de si o custo humano de seus negócios, personificado em uma menina de 8 anos, dormindo em um escorregador porque sua empresa havia destruído o único lar que ela conhecera. Cercado por monitores exibindo lucros recordes, Alexander olhou pela janela de sua cobertura corporativa. A imagem de Sofia a dormir num escorrega recusava-se a sair da sua mente. Depois de a deixar num hotel decente com uma assistente social que prometeu discrição temporária, ele agora investigava obsessivamente os despejos que a sua empresa tinha realizado na Zona Sul. "Sr. Reed, encontrei o ficheiro que pediu", anunciou Rebecca, colocando uma pasta na sua secretária. Alexander abriu-a, examinando cada propriedade adquirida no último ano. Os seus olhos fixaram-se num endereço: 143 Maple Avenue. "Ligue para Victor Hamilton agora", disse ele antes que o advogado chegasse. A sua confiança habitual vacilou diante da expressão sombria de Alexander. "Explique-me exatamente o que aconteceu com os inquilinos do complexo Maple", exigiu Alexander, empurrando a pasta em direção a Victor. "Procedimento padrão. Notificações, compensação mínima", respondeu Victor desconfortável. "E para aqueles que se recusaram a sair?" Alexander ajustou o tom. "Outros métodos de persuasão, cortes estratégicos de energia, problemas de encanamento, técnicas padrão de mercado." Como esta família em particular, Alexander apontou para o nome de Lisa Jackson. "Ah, ela", Victor consultou as suas notas. "Mãe solteira, empregada doméstica, remoção prioritária devido à localização. O Greg aumentou a pressão sobre ela. Quando descobrimos que ela tinha uma filha, aproveitamos isso para acelerar o processo. As crianças são o ponto fraco deles." Alexander conteve a sua raiva. "Ponto fraco? Inquilinos problemáticos que não compreendem o progresso urbano", acrescentou Victor com desdém. No dia seguinte, Alexander estacionou discretamente em frente à Westside School, onde Sofia estava temporariamente matriculada. Durante o recreio, observou-a sentada sozinha, a ler um livro, olhando ocasionalmente para o portão como se estivesse à espera de alguém. Ela é sempre assim, observadora, quieta, mais madura do que muitos adultos, disse uma voz ao seu lado. Alexander virou-se e viu uma mulher afro-americana de meia idade usando um crachá da escola. "Você deve ser o Sr. Reed." "Como sabe quem eu sou?" Todos neste bairro conhecem Alexander Reed, o homem cujas empresas estão a demolir as nossas casas. "Vim ver como está a Sofia." "Por quê?" "Está a sentir-se culpado?" respondeu ela simplesmente. "Sou Diana Carter, orientadora." Alexander acenou com a cabeça. "Quero ajudá-la." Diana estudou longamente. Lisa Jackson trabalhava em 3 empregos para manter aquele apartamento. Quando contestou o despejo, as coincidências começaram. Que coincidências? Fugas, problemas de canalização. Quando foi confrontar o gerente, chegou à casa e encontrou a Sofia. Ferida,
Ela tinha caído e cortado a testa durante uma inspeção de emergência. Greg, o gerente do projeto, pressionou-a. Então, Lisa perdeu o segundo emprego por chegar atrasada. A linha de autocarro que servia o bairro dela foi encerrada durante a revitalização promovida pela Reed Enterprises. Alexander cerrou os punhos. Onde está Lisa agora? Ela deixou Sofia no parque enquanto foi a uma entrevista em Hampton. Quando voltou, o parque estava cercado pela polícia. Alguém havia denunciado atividades suspeitas. Ela fugiu, com medo de perder a custódia se a encontrassem sozinha. Naquela noite, Alexander revisou documentos que revelavam um padrão devastador. Centenas de famílias haviam sido despejadas para dar lugar a condomínios de luxo que muitas vezes permaneciam meio vazios. O telefone tocou. Era Victor. Alex, precisamos conversar sobre Lisa Jackson. Greg está preocupado que ela vá causar problemas. Ele tem contactos nos serviços sociais que podem acelerar o processo de colocá-la para a adoção. Alexander sentiu o sangue gelar. Victor, se alguém da minha empresa se aproximar daquela criança ou da mãe dela novamente, eu pessoalmente garantirei que passem o resto da vida na prisão. Desligou e ligou imediatamente para Diana. Acho que sei como encontrar Lisa Jackson. 3 dias depois, num restaurante em Hampton, Alexander esperava nervosamente. Diana entrou, acompanhada por uma mulher cansada vestindo um uniforme de limpeza. Sr. Reed, esta é Lisa Jackson. Os olhos de Lisa, idênticos aos de Sofia, endureceram quando ela o reconheceu. O que isso significa? Onde está a minha filha? Sofia está segura na escola, assegurou Alexander. Tenho uma proposta que mudará a sua vida. E a de Sofia. Porque pela primeira vez percebi o quanto a minha ganância destruiu vidas reais. Lisa estudou-o com desconfiança, mas os seus olhos refletiam a mesma dignidade que Alexander tinha visto em Sofia. O que Alexander não sabia era que o seu sócio, Gregory Peterson, responsável pelas desocupações prioritárias, já estava em ação. Determinado a eliminar qualquer ameaça antes que Alexander tomasse qualquer decisão emocional que afetasse os lucros. Enquanto isso, no seu hotel temporário, Sofia desenhou cuidadosamente a mãe e a si mesma com uma casa ao fundo, não a que tinham perdido, mas uma que ela sonhava ter. No canto da folha, quase como uma reflexão tardia, ela incluiu uma figura alta com um cão. Algumas feridas começam a sarar antes mesmo de percebermos que a cura está a caminho. A sala de conferências da Reed Enterprises estava lotada de jornalistas, acionistas e funcionários curiosos. Gregory Peterson, o sócio majoritário de Alexander, havia convocado esta reunião de emergência para discutir a estabilidade da empresa. Era um eufemismo elegante para o golpe corporativo que ele estava prestes a executar. Senhoras e senhores, começou Gregory, com a voz cheia de falsa preocupação. Infelizmente, precisamos de discutir a recente instabilidade emocional de Alexander Reed. Murmúrios percorreram a sala. Alexander estava misteriosamente ausente, dando a Gregory a oportunidade perfeita. Nas últimas semanas, Alexander tem tomado decisões impulsivas que ameaçam o valor das nossas ações. Ele cancelou 3 projetos lucrativos e está a reabrir casos de despejo que já tinham sido resolvidos. Gregory mostrou gráficos prevendo uma queda nos lucros, tudo por causa de um menino de rua que ele encontrou. A porta dos fundos se abriu silenciosamente. Ninguém percebeu Alexander entrando, acompanhado por Diana Carter, Lisa Jackson e um homem carregando uma pasta. Como conselho de administração, é nossa responsabilidade proteger esta empresa, continuou Gregory, mostrando um documento na tela. Tenho aqui uma avaliação psicológica sugerindo que Alexander está passando por uma crise de meia-idade que compromete seu julgamento. Proponho uma licença temporária enquanto ele procura tratamento. A voz de Alexander cortou o ar como uma lâmina. Gregory, por favor, continue. Ele caminhou pelo corredor central. Explique a todos como me tornei emocionalmente instável.
ao descobrir que a nossa empresa destrói vidas sistematicamente para maximizar os lucros. Gregory congelou, com o rosto visivelmente pálido. Nos últimos 5 anos, Alexander acenou para o investigador com a pasta para compartilhar as descobertas. Documentamos 342 casos de táticas ilegais de despejo. O ecrã exibia documentos meticulosamente organizados, e-mails e gravações de intimidação, relatórios de segurança falsificados, suborno de funcionários públicos e transferências bancárias. Os jornalistas digitavam freneticamente. Gregory tentou recuperar o controle. Estes documentos são falsificados. Enviamos cópias para o Departamento de Justiça esta manhã. Alexander respondeu calmamente. Assim como para a Comissão de Valores Mobiliários, já que você e Victor desviaram fundos dos acionistas para financiar essas operações. O rosto de Gregory alternava entre pálido e vermelho. Você vai cair conosco. Você aprovou tudo. Sim, eu aprovei, admitiu Alexander, surpreendendo a todos com sua franqueza. E assumirei a responsabilidade, mas ao contrário de você, estou tentando corrigir meus erros. Ele convidou Lisa a se aproximar. Esta é Lisa Jackson, uma das centenas de pessoas que despejamos usando métodos ilegais. A sua filha Sofia dormiu num parque infantil por causa das nossas ações. Lisa encarou a sala com dignidade. Trabalhei toda a minha vida para dar à minha filha um lar seguro. Não só tiraram o nosso apartamento, como sabotaram ativamente as minhas tentativas de encontrar trabalho e habitação. Alexander apontou para um novo projeto no ecrã, diferente de tudo o que a Reed Enterprises já tinha construído. Este é o projeto Renovação. Estamos a converter 3 dos nossos empreendimentos de luxo em habitações acessíveis com prioridade para as famílias despejadas pelas nossas práticas anteriores. Gritos de indignação vieram dos acionistas. Os lucros serão menores. Alexander reconheceu. Mais sustentáveis e legais. Gregory riu amargamente. Acha que ele se importa com aquela menina? Com qualquer um de nós? Este é Alexander Reed. Ele demoliu comunidades inteiras para construir condomínios vazios. Isto é apenas um espetáculo para se livrar da culpa. Diana deu um passo à frente. Ou talvez seja o primeiro passo genuíno de alguém para reconhecer o seu erro. Como educadora, vejo isso muitas vezes. A mudança começa quando deixamos de negar a nossa responsabilidade. Gregory avançou em direção a Alexander, apontando o dedo. Não vai atirar-me aos lobos para salvar a sua reputação. Não estou a salvar a minha reputação, Greg, disse Alexander. Estou a salvar a minha alma. Ele virou-se para os acionistas. A escolha é de vocês. Continuamos como antes e enfrentamos processos judiciais e investigações criminais, ou mudamos o nosso modelo para reconstruir a confiança e a legalidade. Naquele momento, as portas se abriram novamente. Sofia entrou timidamente, segurando o seu desenho. Os seus olhos encontraram primeiro os da mãe, depois os de Alexander. Ela é o rosto das pessoas que magoamos, disse Alexander suavemente. E tem mais coragem e integridade do que todos nós nesta sala juntos. Gregory, percebendo que tinha perdido, tentou a sua última carta. Vais arrepender-te, Alex. Não sabes o que estás a fazer. Alexander sorriu pela primeira vez em muitos anos. Na verdade, disse ele, pela primeira vez sei exatamente o que estou a fazer. A segurança escoltou Gregory para fora. Alexander ajoelhou-se diante de Sofia. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Perguntou ela. Por me mostrares que sempre há tempo para fazer a coisa certa. No fundo da sala, um repórter capturou o momento em que o temido tubarão do mercado imobiliário tinha lágrimas nos olhos enquanto uma menina lhe entregava um desenho simples. Uma lição silenciosa de que a verdadeira riqueza não pode ser medida por propriedades ou contas bancárias,
mas pela capacidade de reconhecer a humanidade que partilhamos, mesmo nos lugares mais inesperados e nas circunstâncias mais humildes. 6 meses se passaram desde o dia que ficou conhecido como o Grande Despertar na Reed Enterprises. O que começou como um confronto corporativo transformou-se num movimento que repercutiu em todo o setor imobiliário nacional. As ações da empresa caíram inicialmente, mas depois estabilizaram num novo nível, mais baixo, mas mais sustentável. Alexander caminhou pelo que antes seria apenas mais um condomínio de luxo inacessível. Agora, o complexo Oakwood Gardens era o lar de uma mistura equilibrada de famílias de diferentes classes sociais. Um parque infantil moderno ocupava o centro do terreno, com crianças de todas as cores a brincar juntas, as suas risadas ecoando entre os edifícios renovados. É incrível o que 6 meses podem fazer, comentou Diana, caminhando ao lado dele como a nova diretora da Reed Foundation for Fair Housing. Ela supervisionou a transformação das propriedades em habitações acessíveis. Não foi fácil convencer os acionistas, admitiu Alexander. Enlouquecer seria continuar como antes, respondeu Diana. Aquilo era loucura coletiva disfarçada de negócio. Alexander sorriu ao observar um grupo de crianças. Entre elas Sofia, a ensinar um jogo de palmas a 2 meninas mais novas. O cabelo dela agora estava decorado com contas coloridas, e o mais importante, o rosto exibia a expressão despreocupada que toda criança merece. Lisa Jackson, agora gerente do programa de treinamento profissional da Fundação, aconselhava um grupo de residentes sobre oportunidades de emprego, com a voz cheia de confiança, sem nenhum traço da mulher exausta e desesperada de meses atrás. Os apartamentos da fase 2 estarão prontos na próxima semana, informou Lisa a Alexander. Já temos 15 famílias confirmadas do seu antigo complexo na Zona Leste. Enquanto conversavam, uma limusina parou na entrada do complexo. Gregory Peterson, algemado e escoltado por 2 agentes federais, foi levado para uma visita ordenada pelo tribunal antes de sua audiência final. Este é o resultado do seu trabalho, Alex? Gregory perguntou amargamente, observando as famílias felizes ao seu redor. Por causa deles, respondeu Alexander calmamente. Eu joguei tudo fora porque descobri que tipo de homem eu queria ser. E porque aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede em dólares. Alexander colocou a mão no ombro de Sofia. Mais tarde, na inauguração do Centro Comunitário Sophia Jackson, uma multidão se reuniu para comemorar. O centro ofereceria tudo, desde assistência jurídica até treinamento profissional para famílias vulneráveis. Sofia, vestida com um vestido amarelo brilhante, cortou a fita ao lado de Alexander. Os fotógrafos capturaram o momento. O outrora implacável magnata do imobiliário sorrindo ao lado de uma menina que, sem querer, havia desencadeado uma revolução. Sabe o que mais gosto nisto tudo? Perguntou Sofia enquanto caminhavam pelo centro. O quê? Ninguém mais terá de dormir num escorrega nessa noite. Após as comemorações, Alexander sentou-se num banco do parque. O mesmo onde tudo tinha começado. O velho escorrega tinha sido substituído por equipamento moderno, como parte da sua iniciativa para revitalizar os espaços públicos em bairros de baixa renda. Pensei que estarias a comemorar com os teus novos parceiros de negócios, disse Lisa ao encontrá-lo ali, contemplativo sob o céu estrelado. Precisava de um momento para refletir, respondeu ele, abrindo espaço para ela se sentar. Antes daquela noite, pensava que sucesso significava acumular mais do que precisamos à custa daqueles que têm menos do que merecem. Lisa observou o seu perfil à luz fraca do parque. E agora? Agora sei que a verdadeira riqueza está na forma como as nossas ações afetam os outros. Maximus, o pastor alemão que se aproximara de Sofia naquela noite fatídica, correu pelo relvado, seguido pela própria Sofia em pijama, aparentemente tendo escapado da sua babysitter.
Devias ver o parque infantil à noite, declarou ela, sentando-se entre os dois. É muito mais legal quando está vazio. Alexander riu. Um som genuíno que estava a tornar-se cada vez mais frequente. Algumas lições exigem professores especiais, disse ele, trocando um olhar significativo com Lisa. Enquanto a pequena família improvisada contemplava o céu noturno juntos, Alexander refletiu sobre como, às vezes, precisamos perder tudo. O que pensávamos que queríamos para descobrir o que realmente importa. Uma menina negra a dormir num parque infantil tinha-lhe ensinado mais sobre humanidade, justiça e propósito do que décadas a construir um império.